O Holodomor foi uma grande fome que devastou a Ucrânia entre 1932 e 1933, resultando na morte de milhões de pessoas devido à coletivização forçada imposta por Stalin. Explorando o passado, entendendo o presente. Bem-vindo às curiosidades da história. O Holodomor, conhecido como a Grande Fome Ucraniana, foi uma das tragédias mais devastadoras do século XX. Entre 1932 e 1933, milhões de ucranianos perderam suas vidas. Mas o que exatamente causou essa catástrofe? Durante o período de 1932 a 1933, a Ucrânia, então parte da União Soviética, enfrentou uma fome de proporções épicas. Esta fome, conhecida como Holodomor, foi em grande parte resultado da coletivização forçada das terras agrícolas, uma política imposta por Joseph Stalin. A coletivização forçada visava consolidar as pequenas propriedades rurais em grandes fazendas coletivas, retirando o controle das terras dos camponeses e transferindo-o para o Estado. Esta política encontrou forte resistência entre os camponeses ucranianos, que preferiam manter suas terras e todos tradicionais de cultivo. Como resultado dessa resistência, o regime de Stalin implementou medidas punitivas severas, incluindo confisco de grãos, restrições de movimento e represálias violentas, que culminaram na morte de milhões de pessoas por fome. Mas o Holodomor foi apenas uma tragédia inevitável da modernização soviética, ou foi um ato deliberado de genocídio? Para entender o Holodomor, precisamos voltar à década de 1920, quando a União Soviética, sob a liderança de Lenin, começou a implementar políticas de coletivização. Essas políticas se intensificaram drasticamente sob o governo de Stalin. A coletivização forçada e as requisições de grãos foram as principais causas da fome devastadora que estava por vir. Os camponeses ucranianos, em sua maioria independentes e resistentes à coletivização, foram duramente punidos. Rotulados como kulaks ou camponeses ricos, muitos foram submetidos à repressão, deportação e até execução. As medidas punitivas incluíam o confisco de grãos e outros alimentos, deixando muitas aldeias ucranianas sem sustento. Além disso, a política de fronteiras fechadas impedia que os camponeses buscassem alimentos em outras regiões. O resultado foi uma fome devastadora que ceifou a vida de milhões de pessoas. Mas por que exatamente essas medidas foram tão extremas? Vamos explorar as causas específicas e as políticas implementadas por Stalin que levaram a essa tragédia humanitária. O impacto do Holodomor na Ucrânia foi absolutamente devastador. Milhões de pessoas morreram de fome, e as aldeias foram dizimadas. Muitas famílias perderam todos os seus membros. As condições de vida nas áreas afetadas eram terríveis, com pessoas desesperadas recorrendo a qualquer coisa que pudessem encontrar para comer, incluindo animais de estimação, cascas de árvores e até mesmo argila. A fome levou a um aumento do canibalismo. Testemunhos de sobreviventes descrevem cenas de desespero e morte em massa. As autoridades soviéticas, no entanto, negaram a existência da fome e impediram que ajuda externa chegasse às áreas afetadas. Isso agravou ainda mais a tragédia. Além das mortes imediatas, o Holodomor teve um impacto duradouro na sociedade ucraniana, causando traumas profundos e uma desconfiança duradoura em relação ao governo soviético. Hoje, monumentos e memoriais em toda a Ucrânia lembram essa tragédia, e o impacto do Holodomor ainda é sentido nas gerações atuais. Mas o que levou Stalin a implementar políticas tão drásticas? Vamos examinar as causas subjacentes do Holodomor. As causas do Holodomor estão diretamente ligadas às políticas de Stalin e ao contexto político da época. Stalin estava determinado a transformar a União Soviética em uma potência industrial e acreditava que a coletivização era a chave para alcançar esse objetivo. No entanto, os camponeses ucranianos resistiram à coletivização, o que levou Stalin a implementar medidas drásticas para forçá-los a se conformarem. Essas medidas incluíram o confisco de grãos, a requisição de alimentos e a deportação de camponeses considerados kulaks. Além disso, Stalin implementou uma política de fronteiras fechadas, impedindo que os camponeses buscassem alimentos em outras regiões. Essas ações resultaram em uma fome massiva que ceifou a vida de milhões de ucranianos. Alguns historiadores argumentam que o Holodomor foi um ato deliberado de genocídio, enquanto outros acreditam que foi uma consequência trágica das políticas econômicas de Stalin. Para entender melhor essas perspectivas, vamos explorar os argumentos de ambos os lados. Por um lado, há evidências de que Stalin usou a fome como uma arma para quebrar a resistência ucraniana.
Por outro lado, alguns argumentam que as políticas de coletivização e industrialização, embora mal planejadas, não tinham a intenção de causar uma fome genocida. Independente das intenções de Stalin, o impacto do Holodomor na população ucraniana foi catastrófico. Vamos agora comparar essa tragédia com outro evento histórico devastador, o Holocausto. A comparação entre o Holodomor e o Holocausto é um tema de intenso debate entre historiadores. Ambos os eventos resultaram na morte de milhões de pessoas, mas diferem significativamente em suas causas e métodos. O Holocausto foi um genocídio planejado e executado pelo regime nazista, visando exterminar os judeus da Europa. Este genocídio sistemático foi caracterizado por campos de concentração, câmaras de gás e assassinatos em massa. Já o Holodomor, embora também tenha resultado em milhões de mortes, foi causado por políticas econômicas e repressivas de Stalin. A fome foi exacerbada por medidas como o confisco de alimentos e a repressão violenta contra os camponeses ucranianos. No entanto, muitos argumentam que as ações de Stalin foram deliberadas e visavam especificamente a população ucraniana. Por outro lado, alguns historiadores acreditam que o Holodomor foi uma tragédia não intencional, resultante da incompetência e das políticas mal planejadas do governo soviético. Independente das intenções, tanto o Holodomor quanto o Holocausto deixaram cicatrizes profundas na história e na memória coletiva das nações afetadas. Ambos os eventos são lembrados por suas atrocidades e pelo impacto duradouro nas populações. Memoriais em todo o mundo servem como lembretes constantes dessas tragédias, e a comparação entre os dois eventos nos ajuda a entender melhor as diferentes formas que o sofrimento humano pode assumir. Vamos concluir nossa discussão examinando o legado do Holodomor e o que ele significa para a Ucrânia e o mundo hoje. O legado do Holodomor ainda é profundamente sentido na Ucrânia e no mundo hoje. Para muitos ucranianos, o Holodomor é um símbolo de resistência e resiliência frente à opressão. Apesar das tentativas soviéticas de suprimir a memória do Holodomor, essa tragédia nunca foi esquecida. Com a independência da Ucrânia em 1991, o Holodomor ganhou reconhecimento oficial como genocídio. Em 2006, o parlamento ucraniano declarou oficialmente o Holodomor como genocídio, e muitos outros países seguiram o exemplo. O reconhecimento do Holodomor é uma questão crucial para a identidade nacional ucraniana e para a justiça histórica. Para o mundo, o Holodomor serve como um lembrete dos horrores que podem resultar da opressão política e da desumanização de povos inteiros. É essencial lembrar e aprender com o Holodomor para garantir que tragédias semelhantes nunca mais ocorram. Reconhecer o Holodomor como genocídio é um passo vital para honrar as vítimas e garantir que suas histórias não sejam esquecidas. O Holodomor nos lembra da importância de defender os direitos humanos e de lutar contra a tirania em todas as suas formas. Enquanto refletimos sobre essa tragédia, é crucial continuar educando as futuras gerações sobre o Holodomor e outras atrocidades históricas. Somente através da educação e da lembrança podemos construir um futuro onde tais tragédias não se repitam. O Holodomor é uma lembrança dolorosa, mas necessária, de nossa história. Que nunca esqueçamos as lições que ele nos ensina e que sempre lutemos por um mundo mais justo e humano. Obrigado por assistir e por manter viva a memória do Holodomor. E não se esqueça sempre, explorando o passado e entendendo o presente. Até a próxima!